Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com o Dudu Martins e a Ana Ricardina. O Dudu Martins hoje vai trazer para a gente um tema muito interessante. Quem sou eu? Está relacionado, né, ao Livro dos Espíritos, a pergunta 919, né? Conheça-te a ti mesmo. Primeiro, nós necessitamos, né, meus amigos, nos conhecermos para que depois a gente possa conhecer o outro. Somente a partir do momento que você se autoconhece, você começa a entender o outro e começa a se ver no outro, vamos dizer assim. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Dudu. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Dudu. Muito boa noite, Jorge, Ana, boa noite aos ouvintes. Vamos lá, meu amigo. Bora. Então vamos destrinchar esse assunto. Então vamos lá, meu povo. É o seguinte, conhecimento de si mesmo. Quando a gente fala sobre isso, tem pessoas que eu acho que devem até sentir um arrepio. É um desafio muito grande. Conhecer a nós mesmos é muito difícil, mas muito necessário. Eu digo difícil porque você tem que confrontar com coisas que você nem imagina que exista dentro de si. Existe o conceito de sombras, né? E a gente tem muito medo das sombras que a gente traz dentro de cada um de nós, né? Só que essa sombra, ela esconde coisas ruins, muita coisa ruim. E aí é isso que as pessoas têm medo. Só que as pessoas esquecem que nessa sombra também existem coisas maravilhosas. Existem virtudes latentes e necessárias assim de serem descobertas para que elas possam aflorar e para que o ser possa desenvolver todo o seu potencial. E a proposta do nosso encontro hoje, desse nosso bate-papo, é a gente tentar despertar isso nas pessoas. Mas quando a gente fala, a pergunta, né, que é do nosso tema, quem sou eu? Não sou quem sou eu do RG, não, da identidade, né? Não sou quem sou eu para o outro. Não sou quem sou eu como profissional, quem sou eu como vizinho. É quem sou eu na integridade. Eu tenho que me enxergar na integridade para eu despertar em mim os meus potenciais e enxergar as minhas deficiências, ser honesto, porque quando a gente faz essa pergunta, eu costumo dizer o seguinte, tudo aquilo que você vai abraçar para poder fazer, faça com integridade. Porque se você não tiver com essa disposição para ser integral, você vai perder seu tempo. Então, se você agora não está com disposição, você que está ouvindo a gente aí não tem disposição para olhar para dentro de si sem medo, ou então quer olhar mais ou menos, enganar-se, não faça. Porque não vai ter resultado. Olha para dentro de si com verdade, com honestidade. Agora, quando eu digo isso, eu não digo que você tenha que fazer exposição daquilo que você enxerga. Porque há coisas dentro de cada um de nós que a gente se envergonha de enxergar. Eu não gostaria de ver um monte de coisas que eu vejo em mim quando eu olho para dentro de mim. Mas eu tenho que enxergar, eu tenho que ver. Eu não tenho que anunciar, mas eu tenho que enxergar por quê. É um mal a ser combatido. E se eu estou aqui nesse planeta de provas e expiações, e a minha finalidade, e isso é uma máxima que o Espiritismo traz para a gente, é evoluir, é me transformar moralmente, eu tenho que necessariamente enxergar essas mazelas e admiti-las para mim. Agora, já em relação aos outros, eu não tenho essa necessidade. Eu não tenho necessidade de fazer exposição, ainda mais hoje nós estamos em tempos em que tudo vem à tona, né, nas redes sociais, mas é engraçado, né? Tudo vem à tona até a página 2. Por quê? A gente pode olhar um movimento que está acontecendo das pessoas fazendo uma divulgação de uma falsa realidade. Então, o que está acontecendo? As pessoas tiram as melhores fotos, fazem adequações dessas fotos para que elas fiquem belas, admiráveis, para que elas ganhem curtidas, para que o seu vizinho possa te admirar, para que a pessoa que está lá do outro lado do mundo também possa admirar e acreditar que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Mas quando você volta para a sua realidade, e o que a maioria das vezes acontece, principalmente quem está muito conectado com a realidade virtual, repare, observe. Você que tem essa conexão muito com a realidade virtual, observa se não é uma fuga da realidade de fato. E aí o que a gente faz? A gente não quer olhar para dentro da gente mesmo, enxergar as nossas mazelas, e aí a gente cria personagens
E a gente apresenta para uma sociedade, mas a gente não consegue sustentar isso. Por muito quê? tempo. Intimamente eu estou sofrendo. Porque a ausência do autoconhecimento, ela implica num sofrimento, e é um sofrimento constante. E aí, como é que a gente faz? E é interessante quando você fala isso, né, dessas coisas escuras que nós temos, vamos dizer assim. Nós não enxergamos as nossas, nós fazemos questão de enxergar dos outros, né? Sim, A gente enxerga as nossas dos outros, mas a gente não tem coragem de admitir que nós temos também, né? sim, sim. E quando você fala essa coisa de mídias, assim, eu às vezes eu acho interessante, que às vezes eu comento com os meus amigos, né? A gente vê determinados artistas, né? Que vão fazendo plásticas, vão fazendo tudo, isso, vão se deformando. E eu fico assim, meu Deus, será que a pessoa, quando se olha no espelho, ela não se enxerga, ela enxerga o que ela foi há anos atrás? Porque não tem cabimento, né? Porque eu acho que é isso, é uma fuga da realidade. Quer dizer, eu, Jorge, né, no auge dos meus 50, 60 anos, olho para o espelho, não estou satisfeito, mas aí eu faço por esse procedimento. Quando eu olho, eu não vejo o Jorge de agora, eu vejo o Jorge lá de trás. Né? É uma falsa realidade, realmente. A gente fica criando subterfúgios para dar uma sensação de prazer momentâneo. Que você está bem. Beleza. Mas se você não faz a manutenção do seu inclusive, Jorge, que fique bem claro que eu sei que a sua fala e eu vou falar por você também, porque não é uma questão de preconceito de quem faz os procedimentos externos. Com certeza. A questão é, você se deixa embasar, a sua base emocional, moral, espiritual é isso? Porque se for só isso, a gente considera que é perecível, então qual que é a sua base de fato? O questionamento que tem que ser feito é a partir disso aí. Agora, por exemplo, quem tem um comprometimento de evoluir moralmente, espiritualmente, porque esse é o comprometimento que deveria ser o objetivo maior de todos nós. Para quem já está despertado, né, nesse sentido, quem está desperto nesse sentido, para chegar onde a gente precisa chegar, por exemplo, nós estamos aqui em Santa Luzia, Minas Gerais. Para a gente chegar em São Paulo, para a gente chegar na China, para a gente seja onde for. Hoje a gente tem um recurso tecnológico que é o GPS, né? Justamente. Vamos colocar o Google Maps e outros aplicativos que a gente tem para poder nos guiar. Então, ou seja, para eu poder fazer uma viagem, eu vou me programar, eu vou saber qual que é o roteiro que eu vou fazer, eu vou saber qual que é o melhor trajeto, qual que é o trajeto que está me oferecendo obstáculos ou não, qual que é o trajeto que é mais rápido, qual que é o mais adequado, às vezes até uma questão de segurança. Então tem uma série de coisas que a gente programa para poder fazer uma viagem. Com qual objetivo? De que para que a gente chegue lá no destino bem. Não é assim? Assim, justamente, a gente programa para isso. Exatamente. Né? Então vamos considerar que a nossa existência é essa viagem. A gente tem um objetivo. Ou seja, a gente está reencarnado e a gente quer chegar no final dessa reencarnação. Beleza. Agora, como é que eu vou chegar nesse final? Beleza, se eu não conheço o percurso. O percurso é meu íntimo. Eu tenho que me procurar, eu tenho que me encontrar, eu tenho que saber de que forma eu vou chegar lá. Eu tenho que saber esse trajeto. Eu tenho que me programar para chegar bem. Agora, como é que eu vou me programar para chegar bem se eu não busco dentro de mim me enxergar? Se eu mesmo não sou capaz de criar, vamos brincar assim, de fazer uma analogia ao aplicativo, o aplicativo pessoal, sabe? O aplicativo de mim mesmo, com o melhor trajeto, sabe? Quais são as melhores paradas de mim? Como é que as pessoas que vão me seguir, qual que é o caminho que elas vão seguir se elas estiverem junto de mim? Sabe? A gente tem que despertar nisso. É como se também a gente pode fazer uma outra analogia, porque se eu caminhar na escuridão, dificilmente eu vou chegar num lugar bom, porque eu não vou conhecer o trajeto, eu não sei quais são os obstáculos, a escuridão está me impedindo de enxergar qual obstáculo. Eu posso dar um passo, no próximo passo eu posso cair num abismo. Então, necessariamente, a gente tem que jogar luz para dentro da gente. Você falou da questão 919, no Livro dos Espíritos. Eu vou trazê-lo não na integridade, porque ele é um pouco extenso, os comentários que são feitos, mas só para ilustrar um pouco esse nosso diálogo. Tá bom? E a pergunta 919, ela trata o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo.
E aí vem a seguinte fala, intitulada, né, iniciada com A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí os Espíritos trazem para a gente uma série de informações, na verdade, o Espírito de Santo Agostinho, mais objetivamente, né? Eu não vou ler na íntegra porque é grande, mas eu vou trazer alguns elementos para a gente poder falar a respeito disso. Fazei o que eu fazia, no caso, a fala de Santo Agostinho, quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Eu acredito que todo mundo que passa por uma casa espírita, em algum momento, é desafiado a fazer, a exercitar essa ação. De chegar no fim do dia, sentar, acalmar o ânimo, sabe? No seu íntimo. Não precisa ter nenhum tipo de ritual, porque a nossa doutrina traz essa informação de forma muito clara. A prece, ela tem que ser espontânea. Você pode simplesmente sentar na sua cama, não importa se você está deitado, se está com a luz apagada, não interessa. Só conecta com a divindade, conecta com Deus, eleva o pensamento e conversa com Deus e faz uma análise da minha ação. O que eu fiz ao longo desse dia? Como é que eu respondi àquilo que foi trazido para mim através dos meus irmãos em Cristo? Como eu reagi diante do não que me fechou no trânsito? Como eu reagi diante daquela pessoa que me deu uma negativa? Como eu reagi diante de uma mágoa que foi produzida em mim no dia de hoje? Sabe? Ou, o que eu fiz de bom no dia de hoje? Olha que bacana, hoje eu consegui passar e não ser indiferente a um pedestre que estava precisando de ajuda para atravessar a rua. Olha só, a gente tem a tendência só de ver o mal, né? Mas vamos ver o bem que a gente também pode produzir, né? Ana, fica à vontade. Santo Agostinho, quando ele fala, faça como eu fiz, não é aí nessa só essa parte. Porque a gente tem mania, eu estava comentando com você hoje isso, né, Jovem? A gente tem, principalmente nós que estamos estudando Espiritismo, estudando a doutrina, estudando a religião, estudando a Bíblia principalmente. A gente só pega uma parte, né? Que a gente não tem esse costume de voltar lá atrás da história desse personagem e saber por que ele falou isso. Uhum. Porque quem pegar o livro, tem livros dele, eu já até citei, né? Que é Confissões, do Santo Agostinho. Ele narra como ele se conheceu. Ele já se conhecia. Ele foi. Sexo para ele era coisa. Tanto é que nesse livro mesmo ele fala: pai, eu não consigo ainda deixar o sexo. Ele quis dizer assim. Uhum. Mas eu não consigo ainda. Não me peça isso, por enquanto. Por enquanto eu não consigo. Mas um dia conseguirei. Me dê força. O que ele quer dizer com isso? Para a gente que nós estamos aqui. Vamos errar? Vamos, mas temos que tentar não errar isso aí, mais, nos conhecermos e sabermos que dessas falhas realmente, e conversar com Deus. E falar, olha aqui, eu sou Ana, eu sou imperfeita, totalmente imperfeita. Eu sou Ana, sou ainda fofoqueira. Eu sou Ana, ainda brigo com meu irmão. Eu sou Ana. É isso que ele aí está dizendo, entendeu? Uhum. Conheça-te a ti mesmo. Para depois a gente deitar numa cama e dizer, ó, o que eu fiz hoje? Entende? Nós temos que exercitar primeiro, nos conhecermos de verdade lá dentro e sabermos o que nós vamos mudar na gente, para a gente, igual o Jorge falou né, no começo, para a gente mudar, nós temos que nos conhecer mesmo e fazer esse esforço para primeiro nos perdoar. Sim, imprescindível. Imprescindivelmente, nos perdoarmos e sabermos que somos falhos, sim, porque muita gente, principalmente os espíritos, estão se achando, nós espíritos, que nós somos a cocada preta, a última bolacha do pacote. Não é? E os espíritos mesmo não se conhecem. O que você está falando com relação a se conhecer, né, e a admitir essa mazela, né, moral que Santo Agostinho trouxe nessa informação que você passou para a gente agora, eu costumo dizer o seguinte: o princípio de toda mudança é a admissibilidade, é admitir que você e que ela precisa ser mudada. Primeiro você tem que admitir que o erro existe, que não está adequado, porque se você não admitir, como é que você vai empreender uma luta para vencer isso? Agora, para admitir, você tem que observar. Sim. E você disse uma coisa muito interessante, que eu, inclusive, quando eu fui fazer esse estudo, uma das coisas que eu pensei. Nós três aqui, para os nossos ouvintes entenderem, nós não somos pessoas
aprofundadas na filosofia. Nós não somos pessoas, nós não somos referência profissional de formação no sentido de ser psicólogo, teólogo, não. Cada um tem a sua formação, a sua forma de ser, mas a gente não tem especialidade. O nosso trabalho aqui, o resultado desse trabalho que vocês estão aí ouvindo, é o resultado da nossa observação, do desenvolvimento do nosso senso crítico, do nosso comprometimento moral com a nossa evolução. Não que a gente seja melhor, mas que a gente passe a observar mais a vida. Então, ou seja, eu estou falando isso, não é para exaltar as nossas virtudes e dizer que nós somos os melhores. Nós estamos falando de coisas que para chamar os outros à consciência. Mas para todo mundo entender que basta a gente dar passos na direção da evolução e do entendimento, da autoiluminação, para a gente começar a enxergar um monte de coisas que a gente não tinha capacidade antes. Então, ou seja, faça movimentos para que a luz chegue. Ela vai chegar, mas a luz, por exemplo, se você está num quarto escuro e senta naquele quarto escuro e fica pedindo para a luz chegar, ela não vai chegar por si só. Você tem que procurar onde é que está a janela e se tem uma cortina, como é que você vai fazer para abrir essa cortina para que a fresta de luz, né, comece um pouquinho, às vezes, para entrar essa luz. E às vezes é preciso abrir aos poucos, sabe por quê? Porque a gente está tão imerso nessa escuridão, né, do nosso eu, que a gente enxergar tudo de uma vez só é quase que desesperador. Então, vai de forma paulatina. Aos poucos, aos poucos. Admite primeiro, eu tenho necessidade de me reformular, de me transformar, de me autoiluminar, de me autoconhecer, para que eu tenha capacidade de ser melhor. Se a gente não fizer esse movimento, a gente não vai melhorar. E aí o que acontece? Geralmente, existe uma tendência quase que naturalizada de terceirizar responsabilidades. Os nossos irmãos de outras crenças têm uma figura, né, que é coitadinho, né? Eu chamei de coitado, que é o responsável por contaminar todo mundo, por influenciar todo mundo. E aí você volta para dentro da doutrina espírita, são os obsessores, né? Ou seja, está sempre terceirizando a responsabilidade do nosso ato. Não é que a gente não sofra influência de irmãozinhos desencarnados e até encarnados também, que estão na condição de obsessores. A gente sofre, sim. Mas se a gente criar um compromisso moral de se blindar em relação a isso, e a única forma de se blindar moralmente é evoluindo, se a gente criar esse recurso, nada disso vai nos atingir. Eles vão tentar. Eles vão continuar tentando, às vezes vão conseguir, em alguma medida, nos atingir, mas eles não vão conseguir nos contaminar com o mal deles. Porque mesmo que nos atinja numa situação, a gente vai ter moral, vai ter evolução suficiente para poder perdoar, por exemplo. Né? Então, é necessário que a gente jogue essa luz. Aí, ainda na questão 919, é trazido para a gente uma forma da gente poder fazer essa manutenção do nosso eu. Vamos começar a fazer umas perguntas, né? A gente diz o seguinte, olha só. Dirige, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Tá vendo? Vamos combinar, gente. Quem vive enganando, engana-se a si mesmo. Engana-se mesmo. Por quê? Você pode até, por algum período, enganar as pessoas. Mas a sua essência ela vai vir à tona. Ela vai chegar... Porque vai chegar um momento que você não vai suportar mais ser para agradar. Nós não nascemos para ser para agradar. Porque nós temos as nossas demandas, nossas necessidades pessoais. E em algum momento a nossa personalidade vai vir à tona. Eu estava pensando, por exemplo, vamos tratar de alguém que tenha preconceito. E aí o preconceituoso acredita sempre que o problema está no seu objeto de ação, né? Isso. Eu tenho preconceito porque ela é preta, eu tenho preconceito porque ele é gay, porque ele é travesti, eu tenho preconceito porque ele é pobre. O problema está no outro, no objeto do meu preconceito. Aí você que está aí,
Não precisa admitir para ninguém que você é preconceituoso. Nós temos, inclusive, né? Inclusive, nós temos os nossos preconceitos também. Porque todos nós temos os nossos preconceitos. Com certeza. Em maior ou menor grau, de forma mais manifesta ou não, mas ele existe. Inclusive, é bom a gente observar, porque se a gente não observar e admitir que esses preconceitos existem dentro da gente, a gente vai continuar provendo o mal, porque o preconceituoso ele faz isso. Ele maltrata, ele fere, ele machuca, ele discrimina, ele isola, ele aniquila, ele exclui, porque o ato do preconceito faz isso. E aí o preconceituoso que está nos ouvindo aí agora, que tem a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e admitir, olha, eu sou preconceituoso, vamos colocar uma figura caricata, vamos colocar assim, que está bem dentro do nosso ambiente social. É um homem que se autodenomina macho e que tem preconceito contra o homossexual, por exemplo. Por que será que você tem preconceito contra o homossexual? O que te incomoda? O que te incomoda tanto na sexualidade alheia? Se você é um indivíduo, você tem o seu comprometimento moral com a sua própria evolução, se você faz as suas escolhas, se você é livre, se você está dentro de um país em que a democracia é o imperativo, né? Se você gosta de ser respeitado, se você gosta de ser admirado e tudo mais, por que você acredita que o outro não tem direito de também ter os mesmos direitos que você? Por que a sexualidade do outro, que está feliz, que está escolhendo, por exemplo, se casar com alguém do mesmo sexo, de constituir uma família, de ter filhos adotivos e dar para essas crianças uma educação moral, um valor, por que isso te incomoda tanto? Joga para dentro de si essa pergunta. Será que talvez não era exatamente aquilo que talvez você quisesse fazer também? Porque acontece muito isso. A gente espelha, né, a gente projeta no outro o mal que há em nós, que a gente não tem coragem de admitir. E detalhe, viu, gente, é muito importante para você que está nos ouvindo agora, a gente não está julgando. Eu não estou trazendo esse personagem fictício que eu apresentei para vocês agora com o intuito de apontar, de julgar ou condenar. Por quê? Esse cara macho, que se autodenomina macho e que se sente no direito de julgar e condenar, ele traz dentro de si, muitas vezes, uma ferida, uma dor que não foi amparada, não foi acolhida. Muitas vezes ele teve que se adequar para ser essa figura caricata, machista, doente, porque a sociedade trouxe para ele, impôs para ele. O que eu estou dizendo para você agora, meu amigo, meu irmão que está aí ouvindo, né, eu estou falando dessa condição machista, mas tem N outras situações, é que você não precisa viver nessa prisão. Liberte-se. E libertar-se não significa que você, amanhã ou depois, vai admitir, por exemplo, que a questão da sexualidade diversa é um perfil seu. Você pode ser um hétero muito bem resolvido, sim. Mas você tem que entender por que a sexualidade do outro está te fazendo tão mal. Né? Por que a felicidade do outro está te fazendo tão mal? Joga luz para dentro de si. Tenha compaixão de si mesmo. Porque o próprio Cristo nos diz: ama o próximo como a ti mesmo. Como a gente vai amar o próximo como a nós mesmos se nós não somos capazes de nos amar? E como eu vou me amar se eu não me conheço? Como eu vou me amar se eu não sou capaz de sentir alegria de viver, de ser quem eu sou? Como eu vou conseguir amar esse ser obscuro? É tão difícil. Porque, ainda que eu esteja com disposição para amar, eu não vou amar na integridade. Não é integral esse amor. Ele é um amor condicionado. Porque enquanto eu estou acertando, enquanto o prazer está me atendendo, eu estou me amando. Depois que isso vai embora, eu me odeio. Porque eu vou me sentir fracassado, vou me sentir frustrado. E aí a frustração sua, muitas vezes, pode acontecer de reverberar nas suas relações. Por que as relações estão tão doentias? Por que as pessoas estão se afastando tanto e indo para o ambiente virtual como fuga e foge das próprias relações? Você que está ouvindo aí do outro lado, eu gosto sempre de falar com você, né? Porque você é o nosso objetivo. Você é o nosso alvo. Você e nós também, tá? Porque eu estou falando com a Ana está falando comigo, o Jorge fala comigo, a gente está aprendendo junto com vocês. Então, nós estamos todos na mesma escola, né? E interessante isso que você fala do conheça de ti mesmo. Gente, eu falo por mim. Eu demorei muito para assumir as minhas responsabilidades na casa espírita, porque eu achava que eu não era perfeito, eu não era digno para poder fazer o que eu fazia, porque eu achava que eu não moralmente eu não estava preparado para aquilo.
Até o dia em que pessoas da Casa Espírita chegaram para mim e falaram comigo: peraí, você está esperando o quê? Virar santo? Aqui não é lugar de santo, não. Aqui não é lugar de santo, não. Vamos trabalhar, tá na hora de trabalhar, você está sendo chamado. Então, o que foi? Eu fui começando, né? Palestra, fui começando as reuniões públicas, abrindo reunião, convidando as pessoas para dar palestra. Hoje, né? Estamos juntos na rádio. Mas até chegar nisso aqui foi uma luta muito grande dentro de mim, porque eu não me achava digno de fazer o que eu faço. Até o momento em que eu olhei, fui parar, fui e falei, gente, pera lá. Nós estamos num mundo de provas e expiações, aqui não tem santo. Os mesmos problemas que eu tenho, o Dudu tem, a Ana tem, todo mundo tem. Então, vamos lutar para poder vencer essas demandas, mas vamos trabalhar, não vamos parar não, porque o trabalho vai ajudar a gente a fazer Enquanto isso. você trabalha, você assistir. Então, quer dizer, é o trabalho que vai fazendo essa transformação, e você pode ver que nós hoje, nós que estamos à frente desses trabalhos, muito preconceito, muita coisa que nós tínhamos, hoje nós não temos, porque nós entendemos melhor, porque nós conseguimos descobrir que nós temos aquilo dentro de nós. Paramos de apontar dedo para os outros, porque, opa, pera lá, quem sou eu? Qual de nós aqui não fala quando chega alguém para comentar alguma coisa, não pega e pensa assim, mas será que numa outra vida não fez pior? Ô Jorge, mas às vezes a gente não é que a gente parou, a gente ainda aponta o dedo muito. Só que com a diferença, a gente já não aponta o dedo e acha que está certo. A gente aponta o dedo e a consciência da gente já cobra. Aponta. Opa, olha o que eu sempre falo, né? Hoje nós espíritas erramos consciente que estamos errando. Consciente. E aí quando a gente chega para fazer aquele exercício do começo que a gente falou, né, de Santo Agostinho, de sentar, que é a sugestão dele, a consciência da gente fala assim, olha, você lembra aquela hora que você estava na casa espírita, que a pessoa passou com aquela roupa X, você olhou e continuou? Pois é. Isso é adequado? Tá vendo? Então, ou seja, quando você faz movimentos, porque você fez o quê? Você fez movimentos no sentido de descobrir suas perfeições. Falando isso que você... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Um dia eu tava dirigindo, vindo. Aí passou uma pessoa na rua, eu olhei assim, falei, misericórdia, gente, mas tem gente mais feia do que eu. Pelo amor, mas isso é feio. Gente, não deu 5 minutos, eu tô assim, o que você tem com isso? Até parece que você é muito bonito, olhando a beleza dos outros. Né? Eu comecei comigo, né? Para que quem é você para te chamar de feio? Então a gente começa a fazer isso, mesmo quando a gente faz esses julgamentos, é o que você coloca, a sua consciência te faz. Ela faz isso. Ela faz você, aí você começa a pensar, gente, olha o que eu estou fazendo. Eu vou trazer mais um pedacinho do Livro dos Espíritos aqui, com a pergunta 919, que ela vai falar sobre isso. Olha só. Como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a alusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Então está trazendo isso que você falou. Você julgou a si mesmo pelo ato que você cometeu. Aí está dizendo como há atenuar faltas e torná-las desculpáveis. Mas quem tem compromisso com a evolução moral individual que reverbera no coletivo, vai sim admitir para si mesmo. É o que eu disse lá no começo. Não significa que você tem que colocar um megafone e anunciar ao mundo as suas imperfeições. Mas é necessário que você as reconheça, que eu as reconheça, que eu reconheça as minhas imperfeições, para eu tratar dessas imperfeições. É uma chaga, é uma ferida, é uma imundície que eu estou carregando comigo, que eu tenho que me desfazer dela. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que enxergar. Vou trazer outro personagem que é muito comum. Não sei se vocês concordam comigo, e eu acredito que quem está do outro lado. Se você tem esse perfil, vamos repensar. Gente que gosta de dar carteirada. Você sabe com quem você está falando? Quem tem esse hábito, eu vou dar uma sugestão. Se você está aí, tem o hábito de fazer isso, pergunta para você mesmo. Você sabe quem é você? Porque geralmente quem diz que usa esse jargão, né, sabe com quem está falando, essa carteirada, é porque não sabe quem é de fato. Porque se soubesse, jamais faria o que faz. Tá vendo que é uma questão simples que eu estou trazendo, mas que quem está lá nos ouvindo, né, e eu espero que seja o maior número possível de pessoas que vai ouvir esse nosso diálogo, você que tem esse hábito de fazer isso, sabe com quem está falando? Será que você sabe quem é você para você perguntar ao outro para saber se ele sabe com quem está falando? Então, assim, eu sei quem sou eu. Quem sou eu? Questiona isso. Questione todas as nuances, sem medo, sem vergonha, seja assim, aberto consigo mesmo, consigo mesma.
sabe? É natural a gente fazer isso, é necessário, é urgente. Só sabendo quem nós somos de fato, que a gente vai conseguir dar passos consistentes para uma mudança. Aí então pergunta para a senhora, quais são os meus conflitos, quais são os meus medos? A minha sexualidade, eu estou satisfeito com a minha sexualidade? A minha profissão, ela me atende? A minha relação com a minha mãe está boa? A relação com o meu irmão, que tipo de relação é essa? O que eu enxergo no meu irmão? Por que nós dois brigamos tanto? Qual que é o mal que ele faz para mim, que eu enxergo tanto mal nele? Será que o mal está só nele, ele não está em mim também? O que eu estou fazendo para a manutenção dessa relação? Essa relação, ela está doente? Eu sou responsável também? Qual que é o grau de responsabilidade que eu tenho nessa relação? Eu acredito que é assim que a gente vai conseguir dar passos para melhorar, para estabelecer uma relação mais digna, mais honesta, mais transparente, mais íntegra, em todos os níveis. Estou falando do ambiente familiar, mas tem o ambiente profissional, a casa espírita. O que a gente está fazendo? E uma coisa interessante nisso que você está falando, eu não sei vocês, uma coisa que me incomoda muito. Quando eu sou convidado para ir dar uma palestra numa casa espírita, gente, eu gosto de sentar lá no auditório junto com as pessoas, né? E as casas espíritas, assim, essa coisa de querer levar a gente para uma salinha, para a gente ficar ali separar. Gente, eu acho isso horrível, porque dá uma impressão, porque as pessoas que estão ali não sabem que aquilo é a casa espírita fazendo. Muitas vezes acham que somos nós, palestrantes, que nos sentimos melhores e não queremos ficar lá esperando junto com eles. Às vezes, geralmente, quando a pessoa me fala, eu falo, não, eu posso sentar aqui mesmo? Não, mas lá dentro vai ser melhor, não sei o quê. Eu falo, não, mas eu posso ficar aqui, para mim não tem problema não. Porque eu acho que, de uma certa forma, as pessoas que, quando nós estamos lá na frente falando, já endeusam a gente, né? Já acham que a gente é melhor. Eu sempre começo meus coisas falando, gente, eu não sou melhor do que vocês, sou igualzinho a vocês, pecador, pior do que vocês, porque eu estou aqui na frente falando. Mas isso me incomoda muito. Porque essa separação... Não, gente, deixa a gente sentadinha junto com as pessoas. Eles acharem que nós somos uma pessoa igual a eles. Não acharam não, né? Nós somos uma Nós pessoa. somos, não, pois é, mas pelo menos eles vão ter isso, porque quando você não está ali junto, a impressão que dá é essa. Né? Eu acho que a gente isso me incomoda muito. Tem um personagem na vida da gente que o Cristo pede pra gente amar. E é tão difícil de amar porque ele é insuportável. A gente denomina como inimigo, né? E ninguém quer amar o tal do inimigo. E aí Santo Agostinho também traz pra gente uma boa orientação, que é a próxima parte que eu vou ler. Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Gente, quando a gente lê esse tipo de coisa aqui, a gente vai em profundidade. A essência de Cristo é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Se alguém não acredita na existência do Cristo, vá só na direção dos ensinamentos dele e acha alguma contradição contrária, alguma coisa que contraria o amor. A gente não vai achar. Nada. Porque não existe outro sentimento que seja tão nobre quanto o amor, tão profundo e tão verdadeiro. Estou falando do amor genuíno. Não esse amor doentio que a gente o amor posse, né? A gente ainda, eu no meu ponto de vista, nós estamos no estágio da humanidade, dentro desse padrão que nós estamos agora, nesse planeta de provas e expiações, a gente ainda não tem condições de dizer que a gente ama. A gente entrou aqui não concluído e vai sair sem ser concluído, porque o nosso estágio não é conclusivo, e inclusive no que tange a questão do entendimento do amor em sua essência plena. A gente tem uma nuance do que seria. E a gente, mesmo tendo só uma nuance do que é o amor, a gente ainda está muito aquém do que é o ideal para poder exercer, né? Exercitar esse amor. Mas, olha o Cristo, o exemplo que ele traz de amor. Aí ele traz para a gente, Santo Agostinho, com esse exemplo da questão do inimigo, que a gente insiste em dizer que existe, né? Às vezes a gente não dá nem o nome de inimigo, a gente dá o nome de desafeto, assim, não vou muito com a cara dele, seja o que não for. Aquele que nos contraria, então, basta ouvir, porque aquele que está contrariando, trazendo um monte de características... gente, vamos combinar uma coisa. É claro que a gente também tem que considerar que existem pessoas que são obsessores natos, né? Eles não conseguem enxergar na gente nada de que bom. a gente tenha de virtuoso. Por mais que você tente mostrar a sua virtude, oferecer o seu lado bom,
a pessoa está blindada para isso, ela não quer, ela está refratária, ela quer enxergar só o mal que há em você. E isso aí, inclusive, é uma relação nociva, é até assim, ninguém é obrigado a conviver com esse tipo de coisa. Mas assim, dentro de um padrão de racionalidade, que a gente consegue ter esse filtro, enxergar o que a pessoa que é dita sua inimiga, por que, que ela é sua inimiga? O que, que ela enxerga em você de tão ruim, né? Em mim, por que, que meu inimigo vê em mim? Porque se ele está falando que existe isso em mim, ele não tem obrigação nenhuma e nenhum querer de me agradar, ele está falando de algo que ele consegue enxergar. Existe isso de fato em mim? Volta para dentro de si e faça essa autoanálise. Né? Quando eu voltar para dentro de mim e fazer essa autoanálise, e aí eu vou olhar, vou disfarçar. Não, não é bem assim. Porque a gente tem uma tendência de fazer aquilo que é conveniente, de fazer análise conveniente, de dar resposta para a gente de forma conveniente. Não, ele está exagerando. A gente não faz isso. Isso é um processo de autossabotagem no autoconhecimento. Por isso é que eu disse lá no comecinho, quando a gente for buscar e se conhece de ti mesmo, a gente mergulhar dentro do nosso eu, vamos ser honestos. Não precisa ser honesto com o mundo. Não, vamos Com esquecer. você mesmo. Vamos esquecer. Ó, ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Mas seja honesto consigo mesmo. Volta para dentro de si. Ó, não temos resposta para tudo. Mentira. Não vamos nos iludir achando que a gente vai ter, assim, nesse mergulho que a gente vai fazer, a gente vai encontrar todas as nossas manchas, enxergar tudo que há nas nossas sombras. Mas nós não estamos num processo de evolução? A doutrina nos esclarece que esse é um estágio que a gente está vivendo do nosso processo evolutivo. Então, por que a gente não se desdobra para assim, extrair o máximo possível dessa experiência que a gente está vivendo? É uma proposta. Propõe a si mesmo. Por quê? Quando a gente começa a fazer esse mergulho no íntimo da gente, a gente começa a enxergar coisas ruins, a gente não consegue extirpar tudo, não, mas a gente consegue eliminar muita coisa. Sabe? Às vezes não dá realmente para poder fazer tudo. A gente não vai conseguir, gente. Porque se a gente for considerar o grau de imperfeição que a gente traz consigo, é humanamente impossível resolver isso numa única vida. Agora, se a gente pode melhorar, pelo menos, tá bacana, não tá? Vamos considerar quem está aí do outro lado, vocês que estão aqui com a gente aqui, a gente pode concluir, talvez, que se a gente melhorar um pouquinho, der um passo importante, quem está aí do outro lado ouvindo a gente? Se a partir de hoje, a partir de agora, nesse exato momento, você começar a voltar para dentro de si, fazer uma autoanálise do seu eu, da sua existência, de como você conduz as suas relações, de como você conduz a sua relação consigo mesmo, o quanto que você admite os seus medos, as suas ansiedades, os seus anseios, os seus gostos. Por que você está tentando tanto se adequar à sociedade, se adequar a um padrão? Para que você está fazendo isso? Você está feliz verdadeiramente? Tem um outro ponto aqui, olha, que Santo Agostinho nos traz a seguinte pergunta. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? O que ele está perguntando? A gente não se esforça dentro dessa sociedade que estimula tanto o consumismo, e aí a gente começa a trabalhar de forma inveterada, tentando trabalhar em 2 empregos para tentar conseguir o melhor salário, para poder fazer a manutenção dos nossos desejos, das nossas vaidades, ter o melhor carro, a melhor casa. A gente não faz isso com tanto afinco, e a gente faz isso com coisa que é perecível. Por quê? Essa dedicação toda, esse êxtase que a gente cria, né, essa entrega absurda que está sendo feita às coisas da matéria, é para algo que é perecível, vai acabar daqui a pouco. Às vezes não precisa nem de você estar encarnado para que acabe, não. Né? Às vezes você cai numa enfermidade, inclusive recentemente houve casos de pessoas que tinham um padrão de vida financeiro, né, um padrão de vida de alta classe, e que caiu numa enfermidade tão grave e que não conseguiu fazer a manutenção porque não pagavam um plano de saúde bom, porque acreditava sempre que ia ter o dinheiro suficiente para poder bancar, e caiu numa gravidade tão séria de saúde que foi perdendo os bens móveis que tinha, e quando viu já estava assim, na sarjeta, e desencarnou porque não tinha recurso mais para poder bancar a própria saúde. Então, ou seja, a gente é perecível. Essa organização física que nos cerca, né, o nosso melhor emprego, o seu melhor emprego, você é o seu melhor emprego hoje que você está com saúde. Adoeça para você ver o que vai acontecer.
Cai numa situação em que você não tem a condição de ser produtivo para uma empresa. E você Não. vai ver onde você vai parar. Ser o melhor chefe, ser o melhor diretor, ser o melhor funcionário, você sobrepõe aos outros colegas seus, você ganhou um cargo X, Y, Z que te difere dos outros, mas caia numa situação em que você não tem condição de ser produtivo. Seu padrão de vida financeiro vai lá embaixo, você perde seu emprego. Isso acontece direto, observa. Então, se a gente é capaz de se desdobrar, né, de se entregar tanto para coisas que são perecíveis, por que a gente não pode, pelo menos, tirar uma parte da nossa energia, que é canalizada para isso, e jogar para o nosso autoconhecimento? Para produzir resultados naquilo que de fato nós somos. Porque conhecer-te a ti mesmo é reconhecer o que você é de fato, o que eu sou de fato. O que eu sou de fato é aquilo que vai restar depois que eu desencarnar. Como eu vou chegar no mundo espiritual? De que forma eu vou ser recebido no mundo espiritual? De que forma eu vou olhar aqueles que vão vir me acolher no mundo espiritual? Eu vou ter que sentir vergonha? Ou eu vou conseguir olhar olho no olho e dizer: olha, eu tentei, eu dei o meu melhor, De pé. de pé. E é tão incrível isso, porque os próprios espíritos nos trazem, né? Sempre a gente vai ser olhado com um olhar de compaixão, indulgência, benevolência, a gente sempre vai ter isso da espiritualidade. Seja em que situação seja que a gente chegar no mundo espiritual. Mas se a gente chega no mundo espiritual com a certeza de que a gente tentou pelo menos fazer o nosso melhor, deve ser uma sensação tão incrível de você não ter que abaixar a cabeça com vergonha, ou se você abaixar a cabeça com vergonha vai ser um excesso. E os próprios espíritos dizem: não, meu irmão, a gente reconhece, a gente viu toda a sua trajetória, a gente sabe o quanto que você mergulhou dentro de si mesmo, o quanto que você tentou. Você não conseguiu ainda, mas a gente sabe que a disposição para chegar onde você necessita está aí dentro de você latente e que você fez de tudo para ela vir à tona nessa sua jornada. Por isso Kardec diz, né? O verdadeiro espírita, né, é aquele que faz esse movimento. O espírita não quer mais que isso, que a gente faça o movimento. Esse isso. movimento na direção, né, certa, né? A gente fica aí com medo, protelando. Muita gente fica protelando também, né, nossas mudanças, né? Só que aí a gente tem que pensar que protelar a nossa mudança de agora está protelando também a nossa evolução. Né? Então a gente provavelmente vai ter que reencarnar mais vezes, vai passar por certas situações. E aí vamos lembrar que a prova dada, se não a gente não consegue, muito provavelmente ela vai vir mais forte depois, né? Porque tem que ser. Então, assim, vamos tentar criar esse hábito de jogar a luz para dentro da gente mesmo. E aqui também vamos entender, gente, vou trazer uns tópicos aqui interessantes. Os desafios da alma para a evolução. Né? Nós temos que compreender as nossas dificuldades, o nosso autoconhecimento e aceitação, superação dos nossos vícios, das nossas imperfeições, desapego material, as nossas relações interpessoais e resiliência diante do sofrimento. Para que a gente possa evoluir, nós temos que trabalhar tudo isso dentro de nós. Sim. Né? Nós precisamos, e somos humanos, entender que nós somos humanos, nós vamos falhar, nós vamos cair, vamos levantar, vamos cair. Só não podemos cair, ficar paralisados naquele erro, deixando a vida passar e você fica fechado ali. Isso nunca. E esse que o Dudu está trazendo hoje, gente, é a chave. É você conhecer você mesmo, você ver as suas imperfeições, é você trabalhar suas imperfeições. Né? Mas trabalhe as suas imperfeições, não trabalhe com castigo, com vitimização, não. Isso é muito importante, Jorge, que você está trazendo. Eu sou assim mesmo, eu tenho que lutar para melhorar. Não consegui agora, vou tentar, mas um dia eu consigo. Mas se eu sou fofoqueiro, se eu fofoco todo dia, toda hora, se hoje eu conseguir ficar 1 minuto sem fazer uma fofoca, eu evoluí, gente. Eu consegui ficar 1 minuto, Sim, amanhã eu vou tentar ficar 2. Sim. É assim que nós vamos conseguindo vencer as nossas imperfeições. Mas primeiro, aceite que você é imperfeito, aceite que você tem. Trabalhe. E aí foi bacana isso que você trouxe, porque nós somos de natureza muito imediatista. Justamente. A gente quer tudo para ontem, a gente quer melhorar para agora. E não é assim. Não, é construção. Construção. É dia a dia.
Bom, meus amigos, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Vai fazer igual a pessoa. Oh! Tá um bate-papo tão gostoso, a hora passa tão rápida. Ana, muito obrigado pela participação. Obrigado você, Jorge. Obrigado, Dudu. Dudu, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? Obrigado, como você conduziu, né? Foi muito bom. Obrigado vocês pela parceria de sempre, obrigado você ouvinte que está do outro lado, que se dispõe, né, a nos ouvir e coloca em prática, pelo menos se você conseguir colocar em prática um pouquinho daquilo que está sendo trazido, com certeza vai trazer alguma mudança positiva para a sua vida. Com certeza. Programa O Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Continue nos ajudando, né, na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.